Só para a gente voltar um pouco aqui, sair um pouco de política e voltar um pouco para o mercado financeiro, até a próprio portal, a gente já fez algumas matérias sobre fundos, né, desempenho de fundos, acho que você está mais no dia a dia. E sempre quando a gente tem análise de um semestre, de um ano, sempre tem uns fundos ali que se destacam, né, às vezes parecidos, mas sempre essa dinâmica é muito importante, né? Tem alguns fundos que aparecem, depois voltam a sair desse ranking, mas fazendo um mapa assim, desse primeiro semestre, quais foram os grandes acertos dos fundos, né? Sejam eles multimercados, de ações, de uma forma geral, e quais foram os grandes erros? Assim, por que você acha que um fundo acaba tendo oscilações, ou saindo do ranking, ou ficando abaixo do ranking, ou acima do ranking? Quais foram, para quem ficou bem, ou quais foram os destaques positivos? Para quem ficou mal, quais foram os destaques negativos aí fazendo um resumo aí desse primeiro semestre? Tá bom, a pergunta ampla. Vou tentar ser conciso aqui. Vamos lá, olhando aqui o primeiro semestre, o que desempenhou melhor foi Bolsa, assim, a Bolsa brasileira, né, apesar de estarmos ali em níveis mais esticados, ela acabou sendo a principal classe de ativo local. Ativos internacionais foram bem também, né? Pegando aqui o índice de bolsas globais, o MSCI, ou MSCI, All Countries, que é o índice de bolsas globais, subiu mais de 11%, olhando em moeda original, né? Olhando em dólares. Então, assim, quem tomou um pouco mais de risco se deu bem. Outra aposta que alguns gestores conseguiram surfar aí, até meados do ano, né? Até junho, foi a volta do dólar. O dólar deu um estresse ali no começo do ano e vários gestores fazendo contas, né? Tem muitos economistas nos fundos multimercados principalmente, falando, poxa, esse dólar está sobrevalorizado. Então muita gente apostou que o dólar ia voltar para baixo de R$5 e conseguiu surfar essa volta lá dos 5,80 que a gente chegou a bater, né? Para os 4,90, 4,80. Ele deu uma estressadinha de novo aqui, mas teve muito gestor que conseguiu se beneficiar. Eu citaria essas duas principais alocações, umas alocações positivas aqui que levaram os gestores a performar bem, né? Acima da média. Os multimercados podendo explorar todas essas caixinhas e os fundos de ações, obviamente, focados em ações somente. Quem foi mal? Quem apostou que os juros futuros iam cair. Havia uma perspectiva de alta na taxa Selic, tá? Já no começo do ano achava-se que a Selic ia subir, porque a inflação estava demonstrando ali sinais de ficar mais forte, né? De ficar mais inflada do que o desejado, mas alguns gestores achavam que estava exagerado já a expectativa de juros futuros, a expectativa de altas na Selic. O que aconteceu foi que a inflação veio mais forte ainda do que o mercado estava vendo, e esses juros futuros subiram ainda mais. Então quem apostou que os juros iam cair, acabou se prejudicando ali, dependendo do lugar da curva, né, do vértice em que você estava apostando. Então essa foi uma aposta ali que deixou alguns gestores no prejuízo, tá? E teve muita gente também que teve o pé trocado aqui no dólar. O pé trocado no dólar, de comprar dólar ali perto de 5,50, 5,80, apostando que o dólar ia continuar subindo e o dólar caiu, isso também fez com que alguns gestores se prejudicassem, tá? Então, esse aqui é um resumo aqui de performance. Em termos de ranking, que foi a sua pergunta, é uma pergunta sim. Bastante polêmica, assim. Nós olhamos muito rankings, tá? Até tem uma live mensal que a gente faz aqui pela plataforma de fundos da XP, falando dos melhores fundos do mês. Você fala, caramba, falar de rentabilidade do mês é muito curto prazista. Sim. É extremamente curto prazista. A gente usa ranking para a gente entender o que está acontecendo, mas jamais para tomada de decisão, tá? Então, assim, o que leva um fundo a subir no ranking, descer no ranking, depende do horizonte de investimento que você está olhando, né? Se for mês, é aleatório. Existe um gráfico muito legal de retornos diários. Pega uma ação muito boa aí, qualquer ação, tá? Pode ser ação de um grande banco ou ação de uma mineradora como a Vale. Pega a ação de uma empresa large cap aí e veja os retornos diários. Você plota isso num gráfico, parece algo totalmente aleatório, totalmente sem pé nem cabeça. Só que à medida que você vai aumentando o seu horizonte de observação para mês, ano, 5 anos, 10 anos,
Aí você passa a ver algo mais linear, que tem a ver com os fundamentos da empresa, aqui no caso que eu tô dando, no exemplo que eu tô dando. Então, assim, olhar o ranking mês a mês, entender por que um fundo subiu no ranking ou caiu no mês a mês, é um trabalho meio inútil, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui quando a gente mostra esses rankings no mês a mês. É mais de falar, pessoal, o fundo caiu, fomos olhar a carteira, falamos com o gestor, ó, caiu por conta disso, mas em 12 meses ele está assim, em 24 meses está assado, 36 meses está assim. Então, para tentar te responder diretamente, né, o que leva um gestor a subir ou cair no ranking, quanto mais arrojado for o fundo, mais aleatório pode ser o motivo, tá? Fundos mais conservadores tendem a oscilar menos nos rankings, né? Para ele sair lá do primeiro lugar pro, sei lá, 20º, 40º, pô, tem que acontecer uma coisa muito forte. Se o cara é mais conservador, se o fundo é mais conservador, a probabilidade que isso aconteça é baixa. Agora, se o fundo for muito arrojado, um fundo de ações, por exemplo, teve fundos de ações que estão subindo no ano, só em 2021, né, até metade do ano, teve um fundo lá que subia 55%, tinha um outro que subia 78% em 6 meses. Então, é difícil você avaliar um fundo só pela cota, tá? Só pelo output. A gente faz o trabalho anterior, que é falar com os gestores, olhar a carteira, entender o processo de investimentos ali, para onde foram as apostas, e aí a gente julga o número. Acho que eu consegui responder pelo menos uma parte. Sim, sim, sim.